pessoal, turminha que tá em casa. Estamos aqui começando a aula. Hoje é dia 29 de abril. Eu tô aqui com alguns alunos, né, que estão aqui no presencial aqui, né, no online. Alguns não vão poder ver agora, mas vão assistir depois. O que você precisa ter em mãos? Caderno, lápis, uma borracha, se precisar, tá bom, pessoal? Vou aqui compartilhar uma tela com vocês, tá? Vou aqui pegar uma tela. E aí eu quero saber se vocês estão visualizando essa tela. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. O que está escrito nessa tela, pessoal? Substantivo. Substantivo. Mas, gente, o que quer dizer substantivo? O que significa substantivo? A gente está falando de gramática, né? A gramática aí do português, mas o que será que quer dizer substantivo, gente? Vocês lembram? Vocês viram alguma atividade essa semana que falou sobre substantivo? Pode falar. Tipo um exemplo assim, homem e mulher. Isso, ó, substantivos são aquelas palavras que nomeiam alguma coisa, né? Algo, pode ser uma pessoa, pode ser uma flor, pode ser um cachorro, um objeto. Então, assim, substantivo dá nome a seres, seres animados, seres inanimados. Então, por exemplo, nós temos também uma divisão nos substantivos, né? Nós temos aqueles que nós vimos durante a semana, os substantivos próprios, que eles estão dando um nome específico, por exemplo, nome de pessoas, nome de cidade, nome de estado, nome de país, nome de rua. E aí essas palavras que são substantivos próprios, nós escrevemos com que tipo de letra? Maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Agora, substantivo comum, então é o nome assim que a gente dá para uma espécie. Então, por exemplo, quando eu falo em animais, é um substantivo comum porque eu estou falando assim de todos os animais. Que nem ovelhas, essa ovelhinha aqui. A ovelha, ela é um substantivo comum. Porque quando eu falo em ovelha, eu estou falando de qualquer ovelha. Agora, se essa ovelha aqui, ela tem um nome, vamos supor que o nome dela seja Pompom. Pompom já não é mais um substantivo comum, é um substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome dela. Porque é o nome dela. Porque quando eu falo pompom, eu não estou falando de qualquer ovelhinha. Eu estou falando dessa ovelha aqui, ó. Entendeu? Então, é o substantivo próprio. Por exemplo, quando eu falo flores, é um substantivo comum, porque em flores é qualquer flor. Quando eu falo rosas, rosas também é substantivo comum, porque pode ser qualquer rosa. A não ser que eu tenha uma especial e que eu dê um nome a ela. Quando eu falo em pessoas, é substantivo comum porque eu estou falando de qualquer pessoa. Mas quando eu nomeio, por exemplo, vamos aqui. Quando eu nomeio, por exemplo, Lorena, Tiago, Denis, Valentina, e aí eu vou pondo o nome de vocês, por exemplo, deixa de ser substantivo comum e se torna substantivo próprio, porque nós estamos dando um nome mesmo para cada um desses seres, certo? Lembramos isso. Vamos ver aqui a questão do gênero do substantivo. Então, presta atenção, ó. Substantivo, nós já vimos que ele dá nome aos seres, a objetos, a coisas, né? Agora, quando eu falo em gênero, eu estou pegando o substantivo e estou dividindo em substantivo o quê? Masculino. E substantivo? Feminino. Então, às vezes, por exemplo, é fácil se eu falar assim, Roberto. Roberto é substantivo que tipo? Masculino ou feminino? Masculino. Se eu falar Roberta, Feminino. é feminino. É
fácil, porque é nome de pessoas, então a gente consegue, nem se eu falar médico, eu estou falando de um homem que é médico, então eu sei que é masculino. Se eu falo médica, eu estou falando, né, de uma mulher que é médica, então eu sei que é feminino. Agora, e se a professora colocar a palavra, tá vendo? Essas duas crianças aqui, elas estão usando uniforme, um uniforme escolar, certo? Se eu falar a palavra uniforme, uniforme é feminino ou é masculino? E agora? Gênero. Oi? Todas as palavras, elas estão divididas no gênero, ou é masculino, ou elas vão ser assim feminino. Se eu falar uniforme, essa palavra é o quê? Masculino ou feminino? Masculino. Por que que é masculino? Por causa do outro. Ah, muito bem. Porque se eu for pôr um artigo, e vamos dar uma lembrada aqui em artigo, nós temos os artigos definidos, que é a, o, as e os. E tem os artigos indefinidos, que é uma, uns e umas. Então, quando eu coloco, por exemplo, uniforme, eu tenho que colocar o uniforme. Eu não vou falar a uniforme. Então, se é o que nós usamos, a gente já sabe que uniforme é uma palavra masculina. E se eu fosse usar um uniforme, eu também falo um uniforme. Eu não falo uma uniforme, certo? E bandeja, pessoal? Vamos agora pegar aqui uma palavra bandeja. Essa palavra bandeja, ela é feminino ou masculina? Feminino. Por quê? Por causa do A. Isso, porque a gente fala assim, ó, a bandeja ou uma bandeja, né, gente? Então, é feminino. Então, é fácil isso aqui, né? Isso aqui vocês dominam. Vamos ver aqui. Então, olha lá. Agora, eu vou precisar que vocês peguem aí o caderno de vocês. Eu vou dar... deixa eu ver. Eu vou dar 15 segundos, tá? 15 segundos. E vocês vão ter que escrever 5 palavras masculinas e 5 palavras femininas. Atenção, já! Então vamos lá, pessoal. O tempo já passou e eu vou. Valentina, você digita aí no chat, Valentina, uma palavra no feminino. Enquanto isso, a Manuela vai falar para mim uma palavra feminina que você escreveu, Manuela. Clara. Clara. Uma garota, né? A Clara. Muito bem. Clara. A Valentina já escreveu no chat, pessoal? Ela escreveu? Enquanto a Valentina escreve... Ela disse Maria. Ela disse Maria. Maria, muito bem. Manuela, você escreveu alguma palavra que não seja nome de mulher? Alguma palavra no Eu feminino? escrevi lixeira. Como? Lixeira. Lixeira? Lixeira. Lixeira, muito bem, gente. Lixeira é uma palavra feminina, muito bem. Lorena, você? Vovó. Vovó, muito bem, vovó. Deixa eu ver, Daniel, uma palavra que você escreveu no masculino. Carro. Carro, muito bem. Carro é um substantivo comum, né? Letra minúscula, carro, ok. Tiago, uma palavra no masculino. Professor? Muito bem, professor. Se fosse feminino, pessoal, ficaria como? Professora. Professora, muito bem. Micael, uma palavra no masculino. Uma palavra no masculino, então. Cavalo.
pessoal, qual é o feminino de cavalo? Égua. Égua, joia. Denis, uma palavra no masculino. Barco. Barco? Sim. Muito bem, barco, joia. Cauê, uma palavra no masculino. Médico. Médico, joia. Pessoal, e se fosse feminino? Médica. Médica. E quem pode falar mais uma palavra no feminino? Pra gente ficar com 5 em cada lista aqui. Mais uma palavra feminina. Mula. Mula. Oi? Ou por mula que falaram. Joia, pessoal. Então, essa semana nós trabalhamos aí com o gênero do substantivo. Vocês tiveram atividades que vocês tiveram que resolver, né? Então, não tem mais como esquecer. A gente sabe que substantivo, ele nomeia, dá nome a seres, coisas, né? Objetos, sentimentos. E quando a gente fala em gênero do substantivo, nós estamos diferenciando a palavra entre masculino e feminino, joia. Vamos ver o que mais. Olha só, essa semana também nós trabalhamos com a questão do número do substantivo. Então, por exemplo, eu até coloquei aqui, ó, singular e plural. Quantas corujinhas eu tenho aqui? 4. Aqui, só nessa setinha. Uma. Se eu for, esquece essas 3 que estão aqui. Se eu for falar somente dessa uma, eu posso escrever aqui: a corujas é bonita? Não. Não, porque é uma única coruja. Então, quando é um único elemento, uma única coisa, um único objeto, a gente diz que ele está no singular. Toda vez que vocês ouvirem a palavra singular, nós estamos se referindo a um elemento, tá? No caso aqui, é uma coruja. Agora, plural, pessoal, é mais de um. Por isso que a gente fala que é número de substantivo, porque mais de um pode ser 2. Se tivesse somente 2 corujas, já não era mais singular, já era plural, porque tem 2. No caso aqui, nós temos 3. E se nós tivéssemos 200 corujas? Estaria no plural ou no singular? Plural. No plural. Então, plural quer dizer que nós temos mais de um, certo? Mais de um. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês, ó, sorvete. Sorvete está no singular ou está no plural? Singular. Tá. E se eu falar para vocês assim, ó, nossa, que sorvete gostoso! E se eu pedir para vocês passarem essa frase para o plural, como que vocês vão falar? Sorvete. Nossa, que sorvete. Alguém falou, nossa, que sorvetes. Aí eu vou falar sorvetes gostoso ou sorvetes gostosos? Gostosos. Então, o adjetivo, que é uma característica do sorvete, que não estou falando que sorvete é gostoso. A característica também tem que ir para o plural, né? Ela também anda aí no número de substantivos. Se é um sorvete, é gostoso. Se são 2, é gostoso. Por exemplo, a menina é loira. É uma menina. Agora, se eu tiver 3 meninas loiras, eu posso falar as meninas são loiras? Sim. Como que eu... As meninas são... Loiras. Loiras. Isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos aqui, ó. Agora é mais um momento de atividadezinha. Eu vou pausar aqui um pouquinho o vídeo, porque vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão ter que escrever agora, e no final dessa aula vocês vão me mandar as fotinhos aí. Eu quero que vocês escrevam, né? Pula a linha, escreva o número do substantivo, bonitinho, escreve singular, escreve plural e coloca 5 palavras no singular e 5 palavras no plural. Atenção, começando agora! Então vamos lá, enquanto aqueles que não terminaram vão terminando, eu vou falar o nome aí e vocês vão me falar. Eu vou começar. Valentina, eu quero que você já escreva no chat uma palavra que esteja no singular, tá bom? Enquanto a Valentina vai escrevendo,
Manuela, fala para mim uma palavra no singular. Professora, Oi. ela falou cadeira. Ah, Valentina? Muito bem. Cadeira é no singular, porque quando eu falo cadeira, eu estou falando em quantas cadeiras? Só uma, isso mesmo. Manuela, pode falar uma palavra no singular. Sorvete? Sorvete. Sorvete. Quando eu falo sorvete, eu estou falando um sorvete. Muito bem. Mariana, uma palavra no singular. Tia. Tia. Muito bem. Quando eu falo tia, é uma tia. Porque se for mais de uma, nós não podemos usar tia. A gente tem que usar como? Se for mais de uma. Tias, isso mesmo. Lorena, uma palavra no singular. Árvore. Oi? Árvore. A árvore. A Valentina falou uma palavra? Escreveu uma palavra aí? A Valentina que foi cadeira, né? Tá. Daniel, fala pra Pro uma palavra no singular. Mesa. Mesa. A Ok. Maria, eu acho que conseguiu entrar. A Maria entrou? Que maravilha! Olha só, vamos lá, vamos continuar aqui. Micael, eu quero uma palavra no plural. Caixas. Caixas, muito bem, caixas. Denis, eu quero uma palavra no plural. Mãos. Como? Mãos. Mão, mas aí é no plural. Quando você fala mão, você está falando. Mãos, eu disse mãos. Ah, perdão, Denis, é que a Pro não ouviu direito. Mãos, muito bem, Denis, é isso mesmo, mãos. Cauê, uma palavra no plural. Cauê, tá ouvindo a Pro? Fala uma palavrinha no plural. Enquanto o Cauê vai pensando, pessoal. Manuela, fala uma no plural. Irmãs. Irmãs. A Maria Eduarda entrou na aula? Eu vi alguém com o nome de Maria Eduarda entrando. Tá. Oi? Maria, Maria, fala pra mim uma palavra no plural. Oi? Tá muito baixo. Dedos? Isso. Isso, então vamos lá. Dedos. Agora, pessoal, eu quero aqui a ajuda de vocês. Cadeira está no singular. Como ficaria cadeira no plural? Vou até mudar a cor aqui. Isso, ficaria cadeiras. Como ficaria sorvete no plural? Sorvetes. Sorvetes. Muito bem. Como ficaria tia no plural? Tias. Como ficaria árvore no plural? Árvores. Como ficaria mesa no plural? Mesas. Muito bem. Como ficaria agora caixas no singular? Caixa. Caixa. Como ficaria mãos no singular? Mão. 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 Como ficaria irmãs no singular? Irmã. Irmã. Muito bem. E como ficaria dedos? Dedo. Dedo. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. E aí, né, pra gente fechar aqui a parte de português nesse fechamento de semana aqui, a gente vai completar essa cruzadinha aí com o plural das palavras que estão em destaque. Lê para mim, Manuela, a primeira frase.
Comprei pão na padaria. Qual é a palavra que está em destaque, pessoal? Pão. Pão. Gente, como é que fica pão no plural? Eu compro um, é pão. Se eu comprar dois, é Pães. pães. Muito bem. Pães. Perfeito, pessoal. Lorena, lê a frase B. Comprei Não, aqui, a frase B, ó. o lápis. Acabou. O lápis Lápis acabou. acabou. Qual é a palavra que está em destaque aqui? Lápis. Lápis. E como é que fica o plural de lápis? Lápis. Hã? Como é que... Hã? Essa palavra... Lápis mesmo. Essa palavra, ela é bem engraçada, porque tanto no singular quanto no plural é a mesma forma para escrever. Por exemplo, a gente tem uma outra palavra assim no português, quer ver? Olha aqui, ó. Leiam essa palavra. Ônibus. Ônibus. Se eu falar o ônibus chegou, eu vou escrever desse jeito. Ou os ônibus chegaram. Tá vendo que muda só o verbo, né? Mas é o mesmo, legal. Vamos pedir para um menino fazer essa leitura aqui. Denis, lê a frase C. Brinquei com o automóvel. Qual é a frase em destaque? A palavra em destaque? Automóvel. E como que fica no plural? Automóveis. Automóveis. Muito bem. Vocês estão copiando essas palavras? Copiem as palavras aí no caderno, tá? Daniel, lê a frase D. O lápis acabou. A D de dado, Daniel. Lê a D. A cobra é um réptil. A palavra em destaque é... Gente, como é que fica réptil lá no plural? Répteis. Como? Réptil. Como? Como é que fica? Répteis! São os répteis! Muito bem, muito bem. Vamos lá. Mariana, leia a frase E. O avião sobrevoou a casa. Palavra em destaque é avião. Como é que fica no plural? Aviões. Aviões, isso mesmo, aviões. Vamos colocar o tio aqui no O, né? Micael, leia a F. Capitão chegou. Só um minutinho. Só o Micael com o microfone ligado agora. Os outros deixem os microfones desligados, tá bom? Micael, pode ler. O capitão chegou. Joia. E como que fica no plural? Os capitães chegaram. Isso, capitães. Muito bem. Capitães. Joia. Agora, pessoal, pergunto para vocês. Deixa eu ver quem vai ler aqui para mim. Vai ser Manuela. A Manuela já leu? Eu já. Então, vou pedir para Mariana. Mariana já leu? Sim. Tá. Então, vamos lá. Maria Eduarda, lê a última frase aqui. Minha tia faz pastel. Qual é a palavra em destaque? Pastel. Pastel. Como é que fica no plural, gente? Pastel. Pastéis. Muito bem. Agora é o seguinte, pessoal. Essa parte de gramática que a gente está ensinando. Então, nós vimos aí essa semana, nós trabalhamos com o substantivo de uma forma geral. Gênero do substantivo. E quando a gente fala em gênero, nós estamos falando naquela divisão que tem entre feminino e masculino.
Depois nós trabalhamos com o número do substantivo. E o número, gente, é questão da quantidade. Então a gente tem ou singular, que é quando é um, ou plural, quando é mais de um. Mas na questão de texto, de escrita, nós vimos aí um gênero textual, que foi o gênero entrevista, certo? Então, gente, coloquei aqui, ó. Vocês vão fazer aqui uma entrevista com a Pro Raquel, tá? Professora Raquel. Então é o seguinte, vamos lembrar algumas características do gênero textual entrevista. Primeiro, gente, no gênero textual entrevista, nós temos como chama a pessoa que faz as perguntas. Ó, essa moça, ela que tá fazendo a pergunta. Entrevistados. Não, Entrevistador. Muito bem. Quem pergunta é o entrevistador, tá? E quem responde? Entrevistado. É o entrevistado. Muito bem, é o entrevistado. Às vezes acontece de nós termos mais de um entrevistador e mais de um entrevistado. Pode acontecer na entrevista normal. Aí eu pergunto para vocês, nesse gênero, pelo que nós vimos, você pode ficar fazendo perguntas muito extensas e enroladas? Não. Não. As perguntas, como que elas devem ser? De acordo com a pessoa? Elas têm que ser pontuais, têm que ser objetivas, elas precisam ser curtas. Eu não vou falar um texto inteiro para a pergunta, eu vou fazer uma pergunta mais curta, tá bom? E quando a gente vai fazer o registro dessa entrevista, então geralmente quando a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa, a gente grava. Ou a gente grava só a voz, né? Ou a gente até filma. Por quê? Porque na hora de transcrever, o que é transcrever? É passar a entrevista para o papel. Você tem que pôr exatamente o que a pessoa falou. E se eu tô só aqui, ó, conversando e eu não gravo, na hora que eu vou escrever aquilo que eu lembrar. E pode ser que eu esteja tirando partes do que a pessoa falou. Então, quando eu faço uma entrevista, a gente coloca justamente o que a pessoa falou. Então, a gente transcreve, é um texto transcrito. O que é transcrito? Você gravou a voz ou filmou e você vai transcrever na íntegra. E aí a gente faz destaque, né? Quando é o entrevistador, ou a gente coloca o nome, ou a gente coloca entrevistador, né? Então, assim, ó. Entrevistador. Aí a gente coloca 2 pontos e marca o que falou. Depois, entrevistado, 2 pontos e escreve o que falou. Então, eu vou sortear aqui, deixa eu ver. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como sou teimosa, escolhi esse daqui. Lorena, caiu no seu nome. Já que o entrevistado é a professora Raquel, faço uma pergunta para a professora que eu vou responder hoje. Lorena, pode fazer uma pergunta. Você faz lição igual nós? Ok, olha, vamos lá, pessoal, vocês vão ter que anotar. O entrevistador, no lugar da palavra entrevistador, vocês vão escrever assim, ó. Lorena. Muito bem. Vou pôr aqui em azul. Ah, e a gente pode fazer com cores diferentes, tá? Vocês podem usar a caneta nisso. Então, por exemplo, a Lorena perguntou: você faz lição como nós fazemos? E se é uma pergunta que a Lorena fez, vai terminar com qual ponto, pessoal? Interrogação. Interrogação. Muito bem. Agora, o entrevistado aqui no caso é a professora. Então, vou por aqui. Eu vou responder primeiro, tá? Lorena, você perguntou se eu faço lição. Eu faço. Sabe por quê? Eu faço muita lição. Acho que eu faço lição em dobro. Por quê? Porque quando eu vou preparar uma aula, eu tenho que estudar. Então, eu faço registro, eu estudo, eu faço lição. Só que, além disso, eu também estudo,
né? A professora já fez mestrado, eu estou fazendo uma pós, então eu tenho professores e eles passam lição, tarefas, e eu tenho que fazer, então eu também faço lição como vocês fazem, tá? Veja bem, gente, olha que a minha resposta, ela foi bem longa, tá? Porque eu quis explicar para vocês. Mas então agora, vamos fazer de conta aqui, ó, o programa, e Lorena, você vai perguntar de novo, faz de novo a sua pergunta. Você faz lição como nós fazemos? Sim, eu faço, porque eu também estudo. Então, olha lá. Então, agora a gente tem que escrever exatamente como a pessoa, o entrevistado falou, né? Então, colocou assim, ó. Sim, vírgula, eu faço. Ponto de exclamação. Opa! Ponto de exclamação. Aí, de novo. Pois eu também estudo. E aí nós poderíamos continuar escrevendo. Eu vou chamar mais um, mas a gente não vai escrever a pergunta. Mas vamos lá, mais um para fazer pergunta. Um menino. Minha mãe mandou. Denis, pode fazer uma pergunta. Você sente saudade dos seus alunos de aula? Sinto, Denis, eu sinto muita saudade. É muito ruim esse jeito. A nossa sorte é essa tecnologia, que pelo menos a gente se vê pelas câmeras, né? Mas eu sinto muita saudade. E no caso aqui, ainda especial de vocês, doida de vontade de vê-los presencialmente, né? Conhecer mesmo face a face, porque a gente só se conhece pela tela. Então eu sinto sim. Gostei da sua pergunta, viu? E aí vocês tinham uma atividade para fazer. Vocês tinham que elaborar, elaborar uma entrevista para alguém da família, né? E responder, certinho? E agora, pessoal, então a gente encerrando aqui essa parte de português, dessa revisão, nós vamos fazer uma revisão agora da parte de matemática, combinado? Então vamos lá. Olha só. O nosso... Oi, pode falar. A lição que você estava passando da entrevista era para fazer no caderno ou na... Você poderia escolher. Tanto faz, pode ser tanto na folha quanto no caderno, tá bom? Não tem problema nenhum. Você escolhe onde você achar melhor. Tá joia, amigo? Imagina, meu amor. Pessoal, o nosso sistema de numeração, ele é decimal. O que é isso, Pro? É base 10. Como assim, Pro? Olha, esse quadradinho pequenininho, ele simboliza uma unidade. A cada 10 unidades, quando eu formo 10 unidades, eu digo que nós formamos o quê? Uma o quê? Uma dezena. Uma dezena, porque uma dezena é igual a 10 unidades. Quando eu junto 10 dezenas, eu formo uma centena. Então, gente, o nosso sistema de numeração decimal, ele é base 10. O que é isso? Quer dizer que cada 10 componentes, a gente vai mudando de ordem. Então, cada 10 unidades, eu formo uma dezena. Aí, cada 10 dezenas, eu formo uma centena. Cada 10 centenas, eu vou formar uma unidade de milhar. E assim vai. Então, olha só. Na nossa representação aqui, um cubinho, ele significa 1. Uma barrinha tem 10 cubinhos, então uma barrinha é uma dezena. E por que está 10 aqui? Porque uma dezena é igual a 10 unidades. E a plaquinha equivale a uma centena. E ela equivale a 100 unidades, né? 100 quadradinhos tem aqui nessa placa. Então, vamos lá. Represente com algarismos as quantidades apresentadas. Gente, que número nós temos aqui, ó? Uma placa e 2 barrinhas. Vai dar que número? 120. 120, muito bem, 120, é isso mesmo. Eu tenho uma centena, 2 dezenas e nenhuma unidade soltinha aqui. E esse número aqui, que número é este? 120. Esse aqui, ó. Agora é esse. Que número é este?
143. Muito bem, porque nós temos uma centena, 4 dezenas e 3 unidades. Deu 143. Joia! E este aqui agora, pessoal? Que número? 226. Muito bem, 226. Joia, joia, joia. E aqui, pessoal, que número é esse? 40. 40, perfeito. E esse aqui? Vamos ver quem sabe. 353. 353. Estão arrasando, é isso mesmo, arrasaram, ótimo. Vamos ver aqui, ó. Agora a gente vai registrar. Presta atenção, pessoal, para a pergunta que eu vou fazer. Tá escrito 371. Que número, que algarismo eu ponho na unidade? 1. E na dezena? 7. E na centena? 3. Isso mesmo, 371. 894. Quem eu ponho na unidade? 4. Na dezena? 9. E na centena? 8. Mas vocês são ótimos. 20. Quem eu ponho na unidade? 0. Muito bem. E na dezena? 2. Ótimo. E 140? Quem eu ponho na centena? Na centena? 1. Na dezena? 4. E na unidade? 0. Muito bem, gente. E 9? Esse 9 eu vou colocar aonde? Na unidade. Muito, mas vocês são maravilhosos. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre dobro. Gente, essa palavra dobro, ela nada mais significa pra gente do que eu multiplicar um número por quanto? Por 2. 2 vezes. Então, se eu falar assim pra vocês, olha, me dê 2 vezes 8. É o mesmo que eu falar pra vocês, me falem o dobro de 8, tá? É a mesma coisa. Então, vamos lá, comigo. 2 vezes 0. 2 vezes 1. 2. 2 vezes 2. 2. 4. 2 vezes 3. 6. 2 vezes 4. 2 vezes 5. 10. 2 vezes 6. 12. Muito bem. 2 vezes 7. 14. 2 vezes 8. 16. 16. 2 vezes 9. 18. E 2 vezes 10? 20. É isso aí. Aí, gente, vamos continuar calculando. Mas olha só. O dobro de 5 é 10. Porque 2 vezes 5 é 10. O dobro de 6 é? Não, dobro de 6. 12. Porque 2 vezes 6 é igual a 12. Vamos mudar aqui a cor. Vamos pôr um azul aqui, vai. O dobro de 7 é? 14. Muito bem, porque 2 vezes 7 são 14. E aí, o dobro de 8? Quanto? 16. 16, porque 2 vezes 8 é 16. Olha lá, o dobro de 9 é? 18. Porque 2 vezes 9 dá 18. E o dobro de 10 é? 20. Muito bem, porque 2 vezes 10 é 20. Nossa, vocês arrasam, pessoal. Agora aqui que eu quero ver. Primeiro me ajudem. Me ajudem a fazer a tabuada 2. 2 vezes 0? 0. 2 vezes 1? 2. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 3? 6. 2 vezes 4? 2 vezes 5? 10. 2 vezes 10. 6? 12. 2 12. vezes 7? 14. 14. 2 vezes 8?
16. 2 vezes 9 18. e 2 vezes 10. 20. Nós já fizemos a tabuada aqui. Agora fica facinho de resolver essas contas. Por quê? Porque eu tenho a minha tabuada registrada aqui ao lado. Então é só olhar, ó. Deixa eu mudar aqui minha cor. Ó, 2 vezes 2 a gente já sabe aqui, ó, que é 4. 2 vezes 2, 4. Então 22 vezes 2... 44. Muito bem. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. 12 vezes 2... 24. Agora, quanto que dá 34 vezes 2? Vamos ver quem vai ser o primeiro a me dar a resposta. 68. Muito bem. 13 vezes 2. 26. Muito bem. 14 vezes 2. Olha, vocês estão ótimos. 31 vezes 2. 61. 62. Muito bem. 51 vezes 2. 102. Vamos ver, ó. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 5 é 10. 102. 42 vezes 2. 84. Nossa, gente, vocês estão ótimos. 50 vezes 2. 100. 46 vezes 2. 92. Ó, 2 vezes 6 é 12. A gente pega a centena e põe aqui. 2 vezes 4, 8, com 92. Muito bem. 63 vezes 2. 126. 126. E 49 vezes 2? 92. 98. Muito bem. E agora nós temos aqui alguns desafios que a professora colocou aqui para vocês, tá bom? Deixa só eu mudar aqui a minha cor. Então vamos lá, ó. Leia para mim, Manuela, pode ler. Num trem de ferro viajam 252 passageiros em pé e 180 sentados. Quantos passageiros há no trem? Pessoal, que conta que a gente tem que fazer aqui? Demais, porque eu quero saber o total, né? Se eu quero saber o total é mais. Então 2 mais 0 é 2, 5 mais 8 é 13, 1 mais 2, 3 com mais 1, 4. A pergunta é, quantos passageiros há no trem? Resposta A, 432 passageiros. Vamos ver o próximo. Pode ler, Mariana. Para uma festa, foram compradas 5 dúzias de rosas, 2 dezenas de Hortênsias. e 1 dezena de falsos. Quantas flores enfeitaram a festa? Bom, pessoal, primeiro a gente tem que descobrir a quantidade de cada uma. Ó. As rosas são 5 dúzias, mas eu pergunto para vocês, quanto é uma dúzia? 12. Uma dúzia é 12. E 5 dúzias? Eu tenho que fazer 5. Então, quanto que fica 5 vezes 12? Façam aí. 54. Mais de novo. 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1. 52. Ó, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Quanto que dá? 60. Então, rosas, nós temos 60. Agora, hortênsias está falando que nós temos 2 dezenas. Quanto é uma dezena? E 2 dezenas? 20, isso mesmo. Então, a gente tem 20, nós temos 20 hortênsias. E tá falando que palmas, nós temos uma dezena, então são 10 palmas. Agora, gente, tá pedindo o total. Se tá pedindo o total, que conta que a gente faz? A gente faz demais, nós vamos fazer, ó, 60 mais 20 mais 10. Quanto vai dar isso? 81. Hã? 90. 90. Calma aí. 90 flores. Então, quantas flores enfeitaram?
enfeitaram 90... Não é enfeitaram 90 flores, né? Porque a pergunta não é quantas flores eu enfeitei, mas é quantas flores enfeitaram a festa. Então, eu coloco 90 flores. Ok? Vamos lá. Pode ler, Lorena. Chiquinho coleciona carrinhos. Ele possui 5 dezenas de carros vermelhos e 70 amarelos, 30 azuis e 35 verdes. Quantos carrinhos Chiquinho possui em sua coleção? Então vamos lá, gente. Se são 5 dezenas de carros vermelhos, quantos carros vermelhos? 50. 50. Então nós temos 50 de vermelhos, 70 de amarelos, 30 de azuis e 35 de verdes. Se ele quer saber o total, que conta que a gente faz? Mais, isso mesmo. A gente faz a adição. Então, ó, 0 mais 0 mais 0 mais 5. 5. Comigo, gente, 5 mais 7. 12. 12 mais 3. 15 mais 3. 18. Ah, então Chiquinho possui 185 carrinhos. Tá? Vamos ver o próximo aqui. Decidi tomar o 10. Pode ler, Daniel. Leia esse probleminha aqui para nós. Tá? Uma indústria tem 3027. trabalhar o dia e Calma aí. Desculpa, saiu. Tá. Uma indústria tem 3.027 funcionários que trabalhavam durante o dia. Continua. trabalhavam à noite. Quantos funcionários tem essa? Que conta que a gente faz aqui, gente? 2 e 14. Mais. Adição, isso mesmo. Então vamos lá, a gente vai fazer 3.027 que trabalham de dia, mais 1.203 que trabalham à noite. A gente sempre começa pela unidade, né? 7 mais 3. 9, 10. 1 mais 2. 10. 0 mais 2. 2. 3 mais 1. 4. Então, quantos funcionários tem essa fábrica? 420. Como? 4.230. Isso, essa fábrica tem 4.230 funcionários. Vamos para o próximo. Pode ler, Tiago. Tiago, tá muito baixinho, a Pro não tá conseguindo ouvir, então eu vou pedir pro Micael ler, tá, Tiago? Só porque tá muito baixinho, meu amor. Como eu não tô vendo vocês, aí eu não tô conseguindo entender. Então, Micael, leia para nós. Uma farmácia vendeu 152 caixas de remédio na segunda-feira e 96 caixas de remédio na terça-feira. Quantas caixas de remédio foram vendidas nos 2 dias? Que conta que a gente faz, pessoal? Mais. É mais, é adição. Eu tô somando os 2 dias, 152 mais 96. Então, vamos lá. 2 mais 6. 8. 8. 5 mais 9, ou 9 mais 5. Isso. 14. 1 mais 1, 2. Então, quantas caixas foram vendidas? Foram vendidas 248. 248. Isso mesmo, 248 caixas. Tá? E aqui, gente, pra gente encerrar,
Trouxe um gráficozinho. O gráficozinho é muito fácil, né? Porque a gente lê a tabela, né? Os gráficos que estão aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos legumes. Nós temos aqui... nesses legumes a gente tem berinjela, a gente tem chuchu, tem a batata, tem tomate, né? Tem uma abobrinha. Então vamos lá. Qual foi o legume mais vendido? Batata. Batata. Qual foi o legume menos vendido? Pepino. Eu acho que isso aqui é uma abobrinha, tá? É abobrinha aqui esse desenho. Parece um pepino, mas é abobrinha. Quantos tomates foram vendidos? Ó, 13? 13. Isso mesmo. 13. Quantos chuchus e berinjelas foram vendidos? Então, calma aí. Berinjelas, nós temos quantas vendidas? Olha aqui. Berinjela, 7. E chuchus. O chuchu tá aqui, esse último aqui, ó. Quanto que dá? Então, é 7 mais 11. Então, vamos ver. Quanto que dá? 11 mais 7? 18. Então, aqui, gente, foram 18. Sim, quantas batatas a mais que abobrinhas foram vendidas? Bom, agora eu quero saber... 11. Então, eu tenho que fazer aqui uma diferença. Eu tenho que pegar as batatas. A batata foi 14. E eu vou subtrair as abobrinhas, que foram 3. E aí dá exatamente a resposta que vocês colocaram. 14 menos 3, 11. E aí, pessoal? Esse resumo aí da semana. Foi bacana? Sim ou não? Sim. Bacana, vocês arrasaram. O que a professora quer agora? Não esqueçam de mandar o vídeo de uma leitura. Deixa eu interromper aqui, né? Não esqueçam de mandar também para a professora aí de vocês a tabuada, tá bom? As tabuadas de vocês. Tá joia? Certinho, meus queridos? Então eu vou encerrar aqui a gravação. Tá joia?